Aleluia. Isso, Helena, aí eu te vejo. Irmãos, ficamos de pé, oramos, vamos dar início. Glória a Deus. Irmã Gersina, pedir a Deus a bênção, irmã Gersina. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Senhor. Glória a Senhor. Amém, amém. Nós estamos aqui então, né, na lição do milênio. Acho que a maioria dos irmãos já tem, mas eu fiz mais 10 cópias. Tem alguém que não tem a cópia ainda desse estudo? Aqui, então tá, por favor. A irmã Cilei vai nos ajudar. Glória a Deus. Amém. Bom, irmãos, no domingo passado, a gente viu sobre o trabalho na Boa Esperança. E o irmão Antônio já esteve lá. Irmão Antônio, o senhor quer contar para nós como é que foi, irmão Antônio? Como é que foi o trabalho na Boa Esperança? Amém. Jéssica aqui na frente, ó. Ah, é o Emerson, Jameson. Amém. Nós estava com algumas ideias, como esse trabalho foi organizado aqui a partir da classe, das duas classes de adultos da escola dominical. Eu queria fazer uma proposta para o pastor Antônio, e para nós, irmão, porque sempre fala assim, departamento de homem, departamento tal. Mas essas duas classes aqui de escola dominical são um grupo forte. Tem carro, tem dinheiro, tem tudo, né? De mais ou menos, irmão, queria ver se o pastor Antônio poderia ficar arrumar o nome, acho que o coordenador do trabalho lá, irmão Antônio. Pode ser, irmão Antônio? Porque aí o irmão Antônio vê o dia, vê com o irmão José o dia. No caso de ter como os senhores, por exemplo, pode ser que depois a senhora também quer ir lá uma vez, aí coordena com o irmão. Aí o irmão vê os carros que tem, as vagas que tem, organiza para quando chegar lá o povo não ficar tomando coca nas lanchonetes, para ir para o trabalho, pode ser? Os irmãos aceitam, irmão? É que o irmão já tinha até falado numa campanha de oração, aí, irmão, então a partir de hoje, irmãos, quem coordena o trabalho lá na Boa Esperança, uma vez por mês, é o pastor Antônio, mas eu gostaria de colocar esse projeto da nossa classe de escola dominical também, irmão Antônio. Uma hora que precisar do que quer que seja, e o provimento saia de nós membros, o irmão vem e comunica aqui na classe, olha, a Boa Esperança, tal coisa assim, precisa dos irmãos para tal, e essa classe aqui fica sendo então a mãe, né? A mãe do trabalho da Boa Esperança, amém? A escola dominical não tem que, a gente só pensa nos outros, né? Senhores e senhoras, a escola dominical é forte, né? E podemos ficar assim então, aleluia, glória a Deus. Irmão, nós estamos aqui no milênio, a gente não pode estar voltando bastante, não precisa, né? Mas nós vemos aqui anúncios do milênio
no Antigo Testamento. Nós já estamos aí há umas 10 aulas sobre milênio. Então quem quiser tem que entrar lá no YouTube e ver aqui. Nós vimos a profecia de Ana, agora nós vemos aqui a profecia do Salmo 2. O Salmo 2, está aqui, ó, Salmo 2, tá vendo? Aqui, ó. Salmo 2. Deixa eu pegar uma outra aqui, Salmo 2. Diz assim: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Agora presta atenção aqui, irmão, que está falando os reis e os governantes, os políticos. Os reis e os governantes são os políticos. Agora interessante, né, irmão? O que político tem contra? Bom, lembra aqui que não está dizendo que político está levantando um partido contra outro partido. Está dizendo que, pelo contrário, eles se unem. Eles são desunidos. Se deixar, eles matam uns aos outros para tomar o lugar. Mas quando se trata do Senhor e do seu ungido, eles se unem como, irmão? Contra. Nós estamos vivendo esse despertamento na igreja evangélica brasileira de entender que, mesmo que a gente não queira mexer com eles, eles querem mexer com a gente. Estão se posicionando contra a Bíblia, uma série de coisas, né? Que a gente continua dizendo assim. A gente conhece, infelizmente, pastores nossos, amigos, que votam num projeto que pretende legalizar maconha, pretende fazer do aborto igual no dentista e arrancar um dente, e o Estado paga, pretende regulamentar que existe 3 sexos, não 2. Aí, e são contra, porque eles estão sendo contra a palavra de Deus. Mas aqui diz, irmãos, num momento onde os reis da terra e os governantes se unem dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Eu estava lendo o livro do Gabriel Garcia Marques, que já morreu, escritor, acho que chileno, comunista. Eu quis rever a obra. Enquanto eu viajei agora para o Nordeste esse dia, levei para ler, né? E isso, irmão, já tem o quê? 100 anos de solidão, tem, sei lá, quase 100 anos que ele escreveu isso. Não tem isso não, mas tem uns 50. Então eles falam lá, claro, bem no meiozinho ali do livro, embutido, sobre casamento, pensamento comunista de 50 anos atrás. Nós temos que acabar com a igreja, com os padres, que nós queremos casar com nossas mães. Aí você acha que essa ideia de casar mãe com filho, filho com mãe, filha com pai, neto com... Você acha que essa ideia, eles já esqueceram isso? Está na pauta, irmão, está na pauta, liberar você casar com a sua cachorra, com sua égua, com sua... se você quiser. Então, tá aí. Então, nesse momento, ele se volta, porque diz que a igreja é reacionária. Então, diz assim, vamos quebrar as algemas. Eles chamam isso de algema. Que nós, a igreja, estamos prendendo neles. Não faz isso, não faz isso. Não tem algema não, a gente faz o que a gente quiser. Aí diz assim, do trono dos céus, irmãos, o que o Senhor faz? Ri e caçoa. A gente fica apavorado. A gente fica apavorado e com medo. Quem é que não está com medo, onde? Quem é que está com... Irmão, vocês estão fazendo coisa que faz com deputado federal. Imagina para mim, que não sou nem vereador, o que eles não fazem comigo, né? Mas lá do céu, irmão, o Senhor ri e caçoa, e em sua ira repreende, e em seu furor os aterroriza. E alguém fala, irmão, ira de Deus, furor de Deus.
Como a gente quer ser humano, a gente quer ser humano, tão pecador igual esses que estão fazendo essas coisas. A gente se enche de ira e de furor. Agora Deus quer santidade plena, né? E aí o Senhor diz: eu estabelecerei o meu rei. É assim que vocês querem governar? Eu vou dizer para vocês, quem vai governar sou eu então. Em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor: tu és o meu filho, eu hoje te direi, pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro. E onde é que joga isso aqui? Com cetro de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Mas quando é que se cumpre isso aqui? Olha, presta atenção aqui, ó. Apocalipse 2:27. Presta atenção aqui, ó. Apocalipse 2:27. Mas é bom esse programinha, eu gosto dele. Ó, lá no Apocalipse 2:27, vem falando aqui, onde é que nós estamos? Apocalipse 2:27, nós estamos na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é aquela que tinha a Jezabel. Irmão, igreja, povo de Deus, na Bíblia sempre é mulher. Sempre é mulher. E aí tem a igreja vestida de noiva, sem mancha, sem nada, e tem a Babilônia e tem a Jezabel. Essa Jezabel aqui, irmãos, é alguém que profetiza. Profetiza quer dizer, usa a palavra, mas ensina o povo, irmão, a sacrificar aos ídolos. É gente que está com a Bíblia na mão e é doutor em Bíblia, e ensinando o povo a adorar a imagem. A gente sabe de quem está falando. Aí diz aqui, irmãos, o Senhor diz assim: olha, aquele que vencer, eu darei autoridade sobre ela, governará com cetro de ferro, despadecerá como um vaso de barro, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Então, irmãos, o Salmo 2 está profetizado no Apocalipse. Presta atenção. Então, quando a gente diz aqui, ó, vamos ler o comentário. O comentário diz assim: os escritores aqui, esse Macau e Motier, diz: este é um salmo messiânico. Mas o que é salmo messiânico? Quando o salmo fala do Messias. Quem é o Messias? É o Cristo. Messias na língua hebraica, Cristo na língua grega, e em português é como? Ungido. Em português é ungido. Diz aqui, ó, que provavelmente esteja baseado numa ocasião histórica, como a coroação de um dos reis. Mas os reis, quando eram para ser entronizado, tinha todos os salmos que se lia, e todos os reis recebiam o título de filho de Deus. Esse é o meu filho. Até porque no mundo de Davi, 3.000 anos atrás, lá no Oriente, os reis, todos os reis, eles eram representantes de Deus na terra. Todos os reis, de qualquer nação, de qualquer religião, e também em Israel, o rei escolhido por Deus e colocado no trono, ungido, feito toda a consagração, passava óleo, cantava hinos, cantava salmos, fazia leituras, orações, queimava incenso, etc. O rei era um representante de Deus na terra.
Então todos os reis eram chamados filho de Deus num sentido mais particular, né? Todo o povo de Israel é filho de Deus, mas o rei é um filho mais chegado a Deus, e como de fato tinha que ser mesmo. Você lembra, o rei, sacerdote e profeta eram ofícios que tinha que ungir. Quando ungia, aquele azeite representava o Espírito Santo. O rei, o governante em Israel, o governante político, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. Mas esse cheio do Espírito Santo, o óleo da unção. Isso. Profetiza isso, pastor? Ou outro precisa, no caso, falar em língua, ser, como diz a palavra, traz esse ministério. Veja bem, irmã, vamos entrar nesse assunto da irmã Cilei. Vamos parar aqui, deixa eu voltar aqui a câmera, que a gente gosta é ao vivo. Irmão, nós até tocamos nisso um pouco na aula passada, talvez realmente Deus esteja nos dirigindo. Ofícios, a gente chama de ofícios, são os cargos que a pessoa tem dada por Deus para ser exercido na igreja, no caso agora da igreja, né? E então, irmãos, o que a gente encontra, a gente pegou nisso um pontinho, vamos continuar aqui, é que é necessário que a igreja reconheça. A pessoa não pode simplesmente dizer, nós que somos pastores, tem aqui o pastor Antônio, tem a irmã Damares, tem os evangelistas, etc. Todos nós passamos por um exame. Eu, como pastor de distrito, tive que dar um testemunho, que eu conheço Damares, que eu sei que ela não bate ruim todo dia, só uma vez por mês, tal, né, irmã? Aí tal, como é que é com os filhos? A gente tem que fazer um relatório da vida da pessoa, e ela sabe aqui, tem que descrever como é que foi o seu chamado. Você é chamado? Descreve para mim. Tem que se dizer chamado. Aí o que a gente faz, irmão? Antes de eu mandar para o ministério, eu trago aqui na frente da igreja. Os irmãos recomendam tal pessoa? Recomenda. Aí a gente manda para o ministério fazer a pesquisa dos conhecimentos, de etc. Por isso, irmãos, por isso que é difícil, por exemplo, hoje em dia, o ministério apostólico. Porque nas escalas dos ministérios, acima do apóstolo só tem Deus. A gente, pastor, unge uns aos outros, como Paulo diz, com imposição de mão. Aí Damares, Antônio, eu, pastor nos exames, aí num determinado dia, o ministério reúne, geralmente em Brasília, todos esses pastores novos vão ali, aí eles são consagrados com oração, para o exercício do ministério. Agora, só tem um jeito da pessoa ser ungida apóstolo. Eu me unjo apóstolo. Eu nunca vi na Bíblia, Paulo fala assim, olha o que você recebeu com imposição de mão do ministério. Eu sempre vejo uma pessoa impossando outra, mas não tem alguém que impossa. Eu não posso, por exemplo, né? Eu sou licenciado. Eu não posso ungir um bispo. Não posso. O bispo fala, meu Deus, eu não posso. É uma questão clara na Bíblia, é o maior para o menor. Aí quem é que unge apóstolo? Ele mesmo. Faz duas mãos, eu me unjo. Então, irmãos, a igreja. Aí se vem falando uma coisa muito interessante sobre os ofícios. Eu vou te dar um versículo aqui, tá? A gente vai nesse assunto aí longe, agora a gente tem que ir nele mesmo, tem que ver. Vou te dar um versículo aqui, ó. Vê? E isso aqui é cruel, viu, para quem é chamado. Mas vou dar um versículo aqui, cuidado você que é chamado por Deus. Vamos ver se aqui mais ou menos aqui. Ó, em Romanos 11, diz um versículo aqui, vê? É sobre Israel. Estamos tratando do assunto sobre o milênio, porque um dos pontos nossos, irmãos, sobre o milênio é
é que há uma diferença entre igreja e Israel. Os que não creem no milênio, ele diz que não, quando entrou a igreja, Israel totalmente foi riscadinho. Nós dizemos que não. Inclusive alertamos, cuidado quando ler o Antigo Testamento, onde o Senhor diz, eu exijo isso, e eu exijo aquilo, e eu exijo isso, se ele está falando de Israel ou da igreja. Que a gente começa a colocar sobre a igreja julgo que não é para a igreja, tá vendo? Aqui, aqui, Sirlei. Romanos 11, 29, presta atenção nisso aqui, Sirlei. Os dons. Tá dando para ele aí, irmão? Tá meio afastado ali, né? Deixa eu arrumar aqui, para fora. Os dons e o chamado, a sua outra Bíblia diz, a vocação. São o quê? É irrevogável. Deus não revoga. É complicado, irmão, a situação da pessoa chamada, caída. Porque, além de responder eternamente separado de Deus pelo pecado, ele vai ser cobrado lá no inferno. Cadê as almas que eu te entreguei? Então, Celi, essa questão de você falar uma coisa séria sobre ofício, quando Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que, pregando aos outros, você não venha estar de fora. Quando diz ali, Sirlei, naquele dia dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, e o demônio saiu, quer dizer lá, curamos paralíticos, curou mesmo, parece que vocês falam assim, ressuscitamos mortos, no teu nome, verdade, mas cai fora. A vida de iniquidade que vocês viveram, agora presta atenção, Silei, pelo que eu entendi ali, Deus chamou aquelas pessoas, alguns com dom de cura, dons de curas, ele está falando, dons espirituais de cura, outros com dom de discernimento de espírito, para expulsar demônio, e tem a lista lá do que a coisa, Deus chamou, e eles agiram no nome de Jesus, e no nome de Jesus a obra foi feita, mas eles mesmos, então é perigoso, sabe o que é perigoso, Silei? Deixa eu botar nós dois aqui na cama, Silei. Silei está bem aqui, ó. Cadê? É aqui. É a pessoa, irmão, no nome de Jesus, está declarando e as coisas acontecendo. E ele achar que pelo fato de que no nome de Jesus ele manda o morto levantar e o morto levanta, isso é uma autorização de que a vida dele está uma beleza. Está entendendo? Caifás, no julgamento de Jesus ali, caído, irmão. Pelo que eu estudei, Caifás parece que era até gay. Mas era um sacerdote na posição. Presta atenção nisso. Diz lá o texto que Caifás disse: é necessário que morra um homem pela nação, e que não morra toda a nação. Aí diz o texto que ele profetizou. Ele mesmo não tinha noção. Ele estava profetizando. Diz lá o texto de João, que eu não vou procurar aqui todos os versículos, vocês conhecem a Bíblia. Então presta atenção, Silei. É muito sério.
a gente ter, é tudo de Deus, mas é muito sério a gente ter um dom e uma vocação. É muito sério, porque Deus vai te usar. Deus vai te usar. Agora é claro, são muitas passagens, mas em Hebreus especialmente diz assim, mesmo nessa situação, Deus usa. Agora um problema é que Deus não usa como poderia usar. Entendeu? Deus usa limitado. Sansão. Primeira vez que Sansão foi lá para as terras da Dalila, as primeiras vezes Sansão dormiu com a prostituta da Dalila, o Espírito Santo saiu dele na hora, não foi? Não. Continuou usando ele. Agora chegou um ponto, Davi em pecado, Salmo 51, depois que Natã vai lá e diz, tu és o homem. Davi, você matou o marido da mulher, Davi. Você tem aí, Davi tinha um harém de 50 mulheres. Para que você foi tomar a única do homem, Davi? Seu pecado é terrível. O menino morre. O primeiro filho morre. Davi ficou sem comer, sem papiar, chorou. O menino morre. E Davi ora lá e diz assim, Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Não tire de mim o teu Espírito Santo. Em todas aquelas agonias, irmão, a questão do pecado, a gente aprendeu, talvez, não sei, no passado eu aprendi, talvez até ensinei, essa questão de que pecou, morreu. Não é bem assim não, irmão. O Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, e inclusive no assunto que nós estamos tratando, Celei, ali no dom e no ministério, é o exemplo de Sansão, é o exemplo de Davi, Deus continua usando. Aí eu que quero te dizer, pelo menos para mim, irmão, para mim que eu aprendi é o seguinte, não se iluda, Everardo. Eu vou virar minha carona aqui para vocês verem. Oh meu Deus, não se iluda não, está pegando aqui. Isso aqui, não se iluda não. Não é porque você prega e gente converte, não é porque você ora e o doente sara, que está dizendo que você está assim com o Senhor, não. Isso aí é outra coisa. Vida com Deus é uma coisa. Agora, Deus honra aquele que Ele chama e diz, eu quero que você faça esse serviço, você faz esse serviço e Deus honra o serviço. Agora, a sua salvação é outra coisa. Isso é a conclusão, a gente vê isso em ministério. Então, irmãos, quando a gente fala de cargos na igreja, existem pessoas que exercem ministério da igreja que nunca foi ungida. A irmã Hermínia, o que a irmã Hermínia faz por essa igreja em oração, eu não tenho condição de descrever. Os efeitos nesta obra. E eu falo, não é nem igreja de Deus, denominação não, é corpo de Cristo aqui no meio dessa massa. Os efeitos da oração da Hermínia, para mim é indescritível. Nunca teve um cargo, mas a igreja reconhece. Então, irmãos, é muito importante isso. Se você tem um chamado de Deus, aqui por exemplo, o irmão João, cadê o irmão João? João Batista, saiu, olha ele ali, ó. Ali, não é uma coisa, mas todo mundo reconhece que João abre, fecha, arruma, tem direito de mandar, igual eu peço sempre, terminou o culto, aqui é muito quente, você devia trazer a garrafinha e não usar copo, mas se usar copo, pode trazer nos bancos, mas no fim do culto, joga na lixeira que não tem ninguém para te servir aqui juntando copo seu não. A gente reconhece João, e João se sente contente, né João?
Irmão João, vocês não sabem, João tem uma alegria de vir aqui, de abrir, termina a escola, termina o culto, ele fica aqui mais meia hora, trancando, desligando e tal. Então, Silei, dentro do que você falou, aí você fala assim, e o rei, no caso, o fato de derramar o azeite, quer dizer que ele, como pessoa, estava cheio do Espírito Santo, é outra coisa. Quer dizer que para o exercício da função, ele estava habilitado pelo Espírito Santo. O exercício da função. Entendeu, Silei? Agora, a vida pessoal, Davi é um caso onde ele foi ungido rei, e Davi pessoalmente era cheio do Espírito Santo. Aí você lê o livro dos reis, irmãos, descendentes de Davi, é uma carniça, tudo da mesma tribo, tudo de Judá, um matando os outros para tomar o trono. Sim, Marcelê. É porque hoje em dia, pela igreja, para você exercer um cargo, alguma coisa assim, ministerial, no conselho, precisa ser batizado no Espírito Santo para evidência de língua, certo? E a gente vê que o tempo está passando e parece que o parte do Espírito Santo está ficando. Sim. Tá? Não está evoluindo e a gente está precisando de pessoas e a pessoa não está habilitada para falar em línguas, né? De que forma que a igreja possa trabalhar e pode ter essa opção para não, irmão, você só pode falar em línguas, mas você tem habilidade, você tem chamado, mas não fala, porque é isso assim, meu Deus, não vamos trabalhar com essa não. Mas Sirlei, sobre línguas, a interpretação da igreja de Deus é que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas como sinal, para não ter dúvida. Se na hora que a pessoa está sendo batizada, ela fala em línguas como sinal, é diferente de língua como dom. Nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas na hora do batismo, recebe o dom de línguas. Tem uma interpretação de Pentecoste, irmãos, a igreja de Deus, o Pentecoste da igreja de Deus, não é o Pentecoste da rua Azusa em Los Angeles, de onde depois saiu a Assembleia de Deus, não. O Pentecoste da igreja de Deus foi lá estamos chegando no mês de agosto, lá na roça em Camp Creek. Nem todo Pentecostes, essa ideia, presta atenção, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em língua, não é até porque Paulo pergunta, vou te mostrar aqui, você lê? Vou te mostrar aqui, num mundo onde todo mundo falava em língua, quer ver uma coisa? Ó, Paulo pergunta aqui, muito sério, Paulo pergunta aqui, ó. Olha aqui, Sirlei. Quanto aos dons espirituais, aqui. Vê isso aqui. Aqui, irmão. Falam todos em línguas. Olha o que Paulo pergunta aqui, irmão. Vocês todos são cheios, são apóstolos. Ele pergunta aqui: todo mundo fala em língua? Não. Língua como dom, a pessoa é batizada e continua falando. Língua como sinal. Irmãos, tem um sinal quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Alguma coisa é vista. Quem está ali sabe o que está acontecendo. Aí, irmã Cirlei, às vezes a gente diz, irmão, quanto tempo você não fala em língua, vem cá, e por isso você tem que falar. Mas a pessoa não recebeu o dom, Cirlei, ele foi batizado sobre. Então é preciso, irmão, distinguir essas duas coisas. Paulo mesmo, eles diziam que ele não falava, eu falo em língua mais que vocês todos juntos. Mas, na igreja, diz Paulo, que sentido tem? Porque, irmão, língua, só um pouquinho, viu? Língua não é chinês, não é alemão, lá chama de língua dos anjos. É idioma que não existe na Terra. Os estudantes aí de gramática fizeram estudos profundos sobre a sintaxe, as formações linguísticas, e não chega
em idioma. Então, que sentido Paulo diz eu ficar aqui falando coisa que nem eu sei o que é? Então, as línguas, aí tem alguns critérios. Mas aí, quer ver se ele, como é que... Sim, irmão Gil, quando você fala, eu vou achar um negócio aqui. Vai lá, irmão Gil. Não, a respeito desse negócio de línguas, não é coisa séria. Porque eu já tive em vários trabalhos por aí, várias igrejas, que o pastor fica, irmãos, falem língua, irmãos, falem língua. Querem que a igreja fale em línguas, e não é assim. Não é assim? Ó, aqui, irmãos, ó. Quando... Lá em Samaria, nós estamos lendo isso aqui na oração das 6, ó. Aí diz o seguinte, ó. Simão também foi batizado. Aí diz que lá em Samaria, os apóstolos oraram para que ele recebesse o Espírito Santo. Pedro impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição dos mãos. Uai, como é que é isso? Os apóstolos colocaram a mão sobre os irmãos, e Simão, que era mais judeu, ele viu. Mas viu o quê? Quem é que viu o Espírito Santo? Ele viu que os irmãos, como é que ele viu? Alguma coisa aconteceu. Esse é um dos estudos que ele faz em livro de Atos, para dizer o seguinte: toda pessoa, quando recebe o batismo do Espírito Santo, alguma coisa que quem está perto vê e ouve. Porque senão eu já vi igrejas que não têm língua como sinal. Você foi batizado, se alegrou quanto? Eu alegrei 60%. Eu alegrei 90%. Isso é confusão. O livro de Atos é claro. Toda pessoa, no momento que recebe o batismo do Espírito Santo, ela fala em língua. Pode ser que não fale nunca mais. Aí deve receber o dom. Tanto que Paulo pergunta, vocês estão vendo ali, irmão, como mostrei em Atos, Paulo pergunta, aqui nessa igreja, e lá na igreja, todo mundo era batizado. Ele falou, todo mundo fala em língua? Não. Aí eu fico preocupado com a situação, como o senhor falou, né, irmão? Fala em língua, irmão, fala em língua, irmão, fala em língua, irmão, fala em língua. Mas o irmão não tem o dom, ele vai terminar criando, irmão, lá, então xarabacá, tá bom. Vai voltar naquela Tá igreja. certo? Então, xarabacá vai igreja. Nunca mais quer voltar lá, porque não conseguiu falar em língua, ficou... Agora, outra coisa diferente, só para passar para o senhor, outra coisa, Gil, que o livro de Atos ensina, é que quando eles foram batizados, eles foram cheios do Espírito Santo. Outro dia, quando ele estava orando, tornou a ser cheio do Espírito Santo. É que o enchimento do Espírito Santo é como o tanque de gasolina do meu carro. Eu vou usando e ele vai usando. Aí a gente tem que ser cheio, tem que tornar cheio. Mas, irmãos, os dons de língua, na lista dos 9 dons, acho que é o penúltimo. Tem 7 dons superior ao dom de língua na igreja. Superior. Agora, o que aconteceu lá em Corinto? E eu vou passar para o senhor, irmão Oliveira. Pode falar, irmão. Sobre o batismo e sobre o selo. Só isso aí. O selo, irmãos, é diferente do batismo. O selo, quando você manda uma carta, aquele selo diz assim, isso aqui é propriedade privada, e ela vai para o endereço. Só quem pode abrir é lá no endereço. Então, quando você recebe Jesus como Salvador, você é selado. Seu destino é o céu, está selado. Sim. Agora, irmão, tem 3 coisas: tem o selo, tem o fruto e tem o batismo. O fruto, irmão, a gente já ouviu isso aqui, pastor Pedro falou recente, é o caráter de Cristo se formando em mim. Quando ele fala de caráter, ele fala de honestidade, de verdade, de transparência. É ser uma pessoa verdadeira como Jesus foi. Agora, irmãos, os dons espirituais, que é bom falar disso hoje, né? É exatamente, irmão, em função da vocação que você tem.
do chamado que você tem. Aí eu faço a ilustração das ferramentas. Irmão Gés, torneiro, o senhor usa seringa lá, irmão Gés? Não usa, irmão. Ô, irmão Gés, gosto tanto do senhor, seu aniversário, eu estava vendo o senhor trabalhando, vou lhe dar de presente um estojo de seringa, um jogo de seringa. Eu falar, para quê, irmão? Então, irmãos, veja bem, aí vem dons de curas. Dons de cura vai ser usado por pessoa que costuma fazer o quê? Orar por quem? Pelos enfermos. Aí alguém fala, pastor, ora para mim receber um dom de cura. Eu falei, mas esse ano você visitou o hospital quantas vezes? Não fui não. E você quer dom de cura para quê? Então, irmão, tem para mim que estuda a Bíblia, tem palavra de sabedoria, palavra de ciência. Para ler a Bíblia, para entender, lá em cima, dentro disso aqui. Agora o que acontece, irmão? São dons que quando estão em operação ninguém vê nada. Agora a língua, todo mundo olha para trás para ver. Então se tornou um dom espetaculoso. As línguas. E essa ideia que veio lá de Azusa, irmão, aconteceu avivamento pentecostal na roça, em Camp Creek, em Los Angeles, cidade metropolitana, na Rua Azusa. Aconteceu na África, no Chile, na Alemanha, tudo naquele finzinho dos anos 1800. Eu quero ver com o pessoal de teologia para a gente ver essa coisa. Estive falando um pouco aqui no grupo de Dorinha, aqui na quarta-feira. De 1850 para cá, irmão, alguma coisa muito grande. Os adventistas dizem que Jesus entrou no Santo do Santo para purificar o santo lá no céu, 1835. Tá? Nesse tempo, irmão, aconteceu o Pentecoste. Sem saber, grupo aqui, grupo lá, foi acontecendo batismo com o Espírito Santo. Na igreja de Deus, vocês sabem. E foi com mulher, foi as irmãs. E foi lá, pastor, leva essa irmã no médico, ela está falando umas besteiras. Leva ela no médico, irmã. Aí eles foram procurar na Bíblia, não, isso aqui está aqui na Bíblia. Mas não receberam de ninguém, foi uma coisa que eles descobriram. Aí lá em Los Angeles, Rua Azusa, sindicato, operário, greve operária, que é uma outra situação. Também aconteceu, pessoas começaram a falar em línguas, lá no Chile, na mesma época, na Alemanha, na África, sem nenhum... Então, irmãos, cuidado com, às vezes, algumas ideias. Cada igreja tem que ter sua identidade. Essa doutrina de que todo mundo que foi batizado com o Espírito Santo tem que falar em língua, não é da igreja de Deus, não. Vocês podem ver lá na nossa declaração de fé, eu fui lá, viu? Vocês viram? Ficou bom? Entendendo o pedido da Celei novinha lá. Falar em línguas como evidência de ser batizado. Agora, irmã Cirlei, presta atenção. Então, conforme, irmão, conforme a sua tarefa, é como o irmão Gil, né? O irmão Jesus usa aquele medidor de temperatura. Vou dar um presente para você medir a temperatura das madeiras, Gil. Não tem. Então, irmãos, quando diz ali em Coríntios, procura os melhores dons, o melhor dom para você é aquele que está coerente com a sua atividade. De repente, dom de cura não é a ferramenta que você vai usar. De repente, você trabalha com discernimento de espírito, de lá o dom discernimento de espírito. Com muita facilidade tem alguém falando em língua e você sabe, porque o demônio fala em língua no meio da igreja. O demônio fala em língua. Aqui nessa igreja tivemos um evento no passado, que gente que inclusive foi batizada, que está doido, amarrado de corda até hoje, com o demônio, falando em língua aqui, rolando aqui. Você tem discernimento, você fala, opa, essa língua aqui não é não. Não é não. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, mas quando a igreja reúne, tem um problema, o conselho precisa muito, como é que resolve isso aqui? Nós nunca tivemos um problema desse para resolver. Aí uma pessoa vai falar, irmão, é assim, e vai igual uma luva na mão.
Palavra de ciência tem a ver com onisciência de Deus. É quando a gente fala dom de revelação. Você está assim e fala, ô, minha senhora, me dá essa faca aí que está na sua bolsa. Você ia cortar os pulsos com ela, mas me dá ela aqui, não faz isso não. E a pessoa tira a faca e entrega. Onisciência de Deus. Então, irmãos, são muitos. A gente não quer menosprezar. Mas, inclusive, a gente falando aqui em pessoas que tá no ofício, Deus está usando, mas ela mesmo não está. Usa línguas para dar um manto de espiritualidade. Alguns de nós, quando vê uma pessoa xarabatá aqui na frente, meu Deus, mas como está cheio, cuidado. É por isso que a gente prefere um pregador, uma pregação bem ralinha, mas daqui da igreja, que a gente já convive com ele há 20 anos. A gente sabe que ele não prega assim, mas a gente sabe que a vida dele é diante de Deus. A gente prefere isso. Porque uma oratória, técnicas de oratória, técnicas de provocar emoção, tem nada. A gente não usa, não é por aí. Paulo diz que a pregação nossa não deve ser com palavras persuasivas, mas nossa pregação deve ser no poder do Espírito Santo. Eu acho que se você colocou, Silene, então é interessante isso. Não? Os dons Romanos quanto que foi? Vou voltar, grava aí, Silene. Salmo, cadê? Vai, passou, não vem mais não. Vai para cá. Bem, pastor, outra coisa também que eu tenho observado Tá aqui. é a pessoa, tanto no pregação, qualquer, tudo que for chamado, ele querer fazer igual os outros, não tem jeito. Fazer o quê? Pregar, por exemplo, eu tenho que pregar igual o pastor Everardo. Não adianta, se Deus nos ficou de uma maneira, que existe no mesmo sentido, né? A palavra. Aí, às vezes, uma pessoa, vou pregar ou fazer igual o cantar, não adianta. Deus usa da maneira dele. Irmão, teve um pregadorzinho japonês, assim que os japoneses começaram, a Takahashi, como é que era o nome dele, gente? Takayama. Ele teve que parar de gravar. As pessoas pegavam a gravação do Takayama, não tiravam só a mensagem. Imitava o Takayama falando japonês, igual japonês falando português. Imitando. Então, irmãos, a gente aprende isso, uma ilustração, irmão, seja você mesmo. Quando Davi vai enfrentar Golias, irmão, Davi era um trenzinho tarracadinho, baixinho. Davi não era esses homão, não. O rapaz que era ruivo, sim, mais baixo que eu. Saul era um mundaréu com 1,90 m, parecia o Daniel Silveira. Saul parecia o Daniel Silveira. Saul pega a armadura dele e fala, Davi, toma a armadura. Sem brigar com... Davi vem naquele trem lá. O que ele conclui? Com esse troço aqui, eu sei fazer diferente. Em vez de chapéu de aço, a prova de tudo, de aço, e uma lança de 2 metros, eu sei mexer com estilingue. Sei mexer com estilingue. Passou no rio, pegou 5 pedras. Então, irmão, esse que o pastor está dizendo aqui também, primeiro, você é único. Deus, se você faltar, Deus põe outro no lugar, mas não é tão fácil não, irmão, nem para Deus. A gente estava vendo com a mulher do pastor, a cantora, como é que é? Teve aqui o casal. Quem ouviu o testemunho dela, a gente vai dizer só para dar o testemunho, irmão. Irmão, se você não for, Deus pode, mas Deus tem 40 anos que Deus está te preparando para isso. E por mais que Ele prepare outro, não é igual a você não é a mesma coisa não é. Então, irmão, sobre dons,
a palavra hoje foi boa. Aqui, ó, Romanos 11, 29. Eu vou até ver noutra Bíblia aqui como é que fala. É só para ver. Romanos 11, 29. Quer ver aqui, Romanos 11, 29? Pastor, é sobre a questão da evidência de língua para assumir uma responsabilidade no ministério. Ah, sim, agora sobre ser batizado. Por exemplo, no aqui, pastor Antônio, ele tem o dom da sabedoria. Sim. Só que ele não falou ainda da evidência de língua, não tem. Então ele não pode ser inserido no conselho, porque ele ainda não teve evidência de língua. Exatamente. Não. É isso que eu falo. Exato. Agora, irmãos, a igreja de Deus, ela, alguns cargos, por exemplo, pastores, evangelistas, diáconos, conselheiros, tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí Silei colocou uma coisa, irmão, que nós estamos vendo, não é só na igreja aqui em Mambaí, não. A quantidade de pessoas que quando precisa de alguém batizado com o Espírito Santo está ficando raro, não é como é que eu digo, irmão? Não é um privilégio nosso não, viu? Não é privilégio nosso não. Agora, aqui, irmão, os dons e a vocação de Deus. Como é que faz para ser batizado com o Espírito Santo? Aí eu falo para você a minha experiência. Se quiser tentar. Eu estava buscando outra coisa. Passei 7 dias sem comer e sem beber orando. 7 dias sem comer e sem beber. Aí fui batizado com o Espírito Santo. Eu só perguntei, como é que faz buscar? Eu falei, olha, só sei um jeito meu. Tranca num quarto. Pronto, fica 7 dias lá. Clamando, gritando. Me socorre a Jesus, se eu sair daqui eu morro, eu não posso voltar para aquela vida mais, tem dó de mim, de repente, até contei para vocês, né, vou repetir, que eu fui assustado, num quarto de casa de recuperação, beliche, não sei se está aí no caso, e outra coisa, um homem no calor dorme tudo de cueca, não tem esse negócio de casa de recuperação, dormir de pijama, não tem, esse lugar nenhum tem, Porque uma vez eu ouvi dizendo para uma pessoa, falando, eu estava ouvindo assim, se o irmão quase foi, se o irmão tivesse de paletó, o irmão tinha recebido o batismo santo. Espera aí, calma lá. Irmão, o que existe de segredo para Deus do meu corpo? O que Deus não vê do meu corpo por baixo dessa roupa? O que Ele não vê? Então tem que ter cuidado da nudez imoral. Entendeu? Mas na nudez humana, Deus criou o homem de roupa ou sem roupa? Sem roupa. E aí, irmãos, naquela situação lá, o telhado do quarto onde eu estava, voou tudo quanto é telha. Aí eu vi o céu azul lá em cima. Aí veio descendo aquela bola de fogo, veio descendo, caí comigo na cama, começou a queimar tudo. E eu saí pulando, tá queimando. E estava falando em língua sendo batizado. É verdade que eu fiquei uma semana falando em língua. Falava nem nada de comer, da beber água, virou uma coisa. Mas aí, irmãos, a Bíblia, ela incentiva buscar o batismo do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que eu faço. Ou a Bíblia incentiva buscar a santidade? Aí vai dizer, não, verdade, quer dizer que todo mundo que não é batizado com o Espírito Santo, irmão, não tem explicação. Pastor José Carlos Pires, meu colega de seminário, foi para o pastor Abimael, que foi pastor, um grande pastor aqui da Presbiteriana em Poços, por fim morreu, filho do pastor Francisco da Igreja de Deus, fez seminário da Igreja de Deus e saiu porque não era batizado de santo, não tinha como ser pastor na Igreja de Deus. Mas um homem com todos os dons, Sirlei, todas as capacidades ministeriais, pastor que envergonha um bocado de pastor, tanto que ele era pastor mesmo assim, conhecer toda a Bíblia, que Jesus, amado. Aí eu vou dizer, irmão, o irmão não foi batizado porque ele não santificou o suficiente. Como é que eu vou falar isso para um homem deles? Agora, né, na igreja não podia ser pastor, não pôde ser não, teve que ir embora. Zé Carlos Pires foi outro, conheci homem de Deus que não foi batizado. Então,
A questão, irmão, é que você fique tranquilo. Eu não sei o que é querer, porque eu nunca quis, eu nunca busquei, porque fico com medo. Não aconteceu. Mas, o crente que é batizado e falou em línguas, e o crente que não é batizado e nunca falou em línguas, um é mais crente do que o outro? Um é melhor do que o outro? Na verdade, irmãos, sem falar em língua, você entra no céu tranquilo. O mais grave é o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, temperança, domínio próprio, controle da língua. Esse pode te tirar do caminho do céu. É o caráter de Jesus em mim, que a gente deve investir nisso aí. Agora, irmão, aqui a nossa declaração de fé, ali fala batismo com o Espírito Santo. Irmão Raimundo, lê aí para mim em cima aí da senhora, se é o 10 ou 11, aí na declaração de fé, irmã Raimunda lá atrás, bem acima da sua cabeça aí, ó. Aí, batismo com o Espírito Santo subsequente à limpeza do coração, vê se é. Vê se é o 11, batismo com o Espírito Santo. Ou é o 9, é por aí. Como é que fala? Não, esse é em água, tá, continua. É o 9, como é que diz aí lá Raimundo? Aí, Lucélia, aí não fala que o batismo com o Espírito Santo é depois da santificação, não, no 8. Vê no 8. É. Então, irmão, o batismo com o Espírito Santo subsequente à purificação do coração. Quer dizer, uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo sem ser convertida. Agora eu já vi, vocês já viram, pessoa totalmente podre, fisicamente, moralmente, vem aqui, recebe Jesus e é batizado com o Espírito Santo. Com toda a carniça ainda que ele vê. Então, irmãos, aí eu fico perguntando, o que você coloca na sua cabeça? Jesus, eu quero ser batizado, deve querer mesmo. Mas para mim, tudo que na Bíblia que diz que tem, eu quero. Eu quero ser batizado. Agora, esse não é o ponto mais importante da sua vida espiritual, não é ser batizado com o Espírito Santo e falar em língua, não. A santidade é que é. A santidade. Agora, irmãos, se Deus não concede, o que eu vou fazer? Se nem Deus dá, como é que eu vou dar? Então, algumas pessoas, de fato, eu falei do pastor Abimael, do pastor José, que conheço outros casos da própria Igreja de Deus, que Deus não concede. Certamente o senhor está dizendo que você não precisa, sei lá o que é, mas que essa doutrina da Igreja de Deus, que para alguns cargos e funções tem que ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de ter falado em língua. Se continua falando em língua é uma maravilha, mas se não continua, no dia que foi batizado, a gente mostrou aqui que Simão viu, então alguma coisa acontece. É geral. Nós estamos, irmãos, há quantos anos? Vamos fazer agora quantos anos? 135? Acho que é, né? Igreja de Deus? 136? É um trem assim. Então, bom, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, houve um derramamento do Espírito Santo. Todas as igrejas que você conhece, Assembleia, Cruzada, Igreja do Nazareno, Igreja de Deus, e por aí vai, surgiram tudo antes do ano, entre 1850 e 1900, todas elas. Nesses 50 anos Deus derramou e igreja surgiu, inclusive não tinha as denominações, as igrejas eram batista, presbiteriana e luterana só tinha essas três igrejas, batista, presbiteriano e luterano, só tinha essas lá da Reforma. Irmão, para a gente é fácil,
que a gente vive. O tal do denominacionalismo é um trem extremamente complicado. Vocês não têm noção de quantas denominações diferentes existem no Brasil? Só aqui em Mambaí. Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus Ágape, Assembleia de Deus Filadélfia. Só a Assembleia de Deus tem 3. Qual outra, qual outra Assembleia? Tem mais outra Assembleia. Só a Assembleia. Porque a Assembleia, irmão, não é uma denominação, é um título. Qualquer pessoa pode fundar uma Assembleia. Assembleia de Mambaí, pode. A Igreja de Deus não. Estamos presentes em 190 países do mundo e é um ministério só. Não tem Igreja de Deus, é uma só. Ninguém pode abrir, não. Pode abrir CNPJ com nós, não. Mas, irmãos, a gente convive com isso. Agora. Conhecemos uma Lugana, que era a Igreja de Deus da Bíblia. Eu falei, então eu vou para essa aqui. Tem Igreja de Deus da Profecia, Igreja de Deus da Bíblia. Agora, Igreja de Deus no Brasil, Igreja de Deus Internacional, não. Então, irmãos, a gente não olha, mas por um lado é uma benção, que abriu ponto de pregação em tudo quanto é esquina, nas favelas, no meio do mato, mas por outro lado não é um escândalo. Meu Deus, esses crentes não se unem mesmo, mais uma, e geralmente é saído de uma que já existe. Então, irmãos, essa chama denominacionalismo, é um fenômeno americano. Aí vem aquela questão que a gente faz sobre a autoridade, né? Autoridade. Pois é. Até que eu vi um postulado muito bom, fala sobre a autoridade, as pessoas, em certos pontos, estão brincando. Exato. Não sai porque não tem submeter a autoridade pastoral. Porque não submete às autoridades. O pastor Caio Fábio, famoso, escreve livro, aí ele está lendo até hoje, prostituiu com a secretária da igreja, presbiteriano. Ele tinha que submeter à disciplina da sua igreja. Toda igreja, irmão, recupera os seus pastores que caem. Qualquer pastor da Igreja de Deus que cair em adultério, qualquer que seja, ele vai ser restaurado, mas ele vai ser tirado do ministério. Ele vai ficar em observação 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Às vezes não retorna no grau que tinha, retorna. O Caio Fábio não submeteu não, sabe o que ele fez? Como ele era muito famoso, outra igreja queria ele, foi para outra igreja imediatamente, já é efetivo. Não submete. É uma coisa complicada que o pastor está lembrando do estudo lá, irmão. Submeter é o caso, irmão. Alguém quer vir de outra igreja para a nossa igreja, vocês não sabem que eu lido com isso. Eu pergunto, como é que está lá? Lá eu estou com uns problemas, então faz o seguinte, você arruma a sua vida lá. Porque senão, irmão, muita igreja tem problema. O indivíduo vem com os problemas tudinho. Ele vai trazer os ovos para chocar aqui. Então, irmão, submissão, tem que submeter. Agora, depois que eu arrumar tudo, posso até ir embora. Mas assim, então nós entramos hoje nesse assunto, nossa aula terminou. Eu quero que você preste atenção, irmão, Hebreus 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não brinca não. Não brinca não que a cantora cantou para nós, irmão, o filho dela foi no ponto de desligar os aparelhos. Aí você está falando, é verdade, que uma pessoa quando foge do chamado de Deus, Deus mata o filho, mata. Acaba com tudo que você tem, te bota para pedir esmola. Eu te chamei para isso, você vai fazer isso. Irmão, não tem esse negócio desse Deus assim muito, você quer, eu te chamei para isso, você vai fazer? Você não aguenta. Sim, Helena. Olha, Helena. Eu comprei as alianças para mim poder casar. E aí entrou uma mulher em minha vida e falou que eu tinha que orar, que eu não poderia casar com o pai do meu filho. E eu desobedeci. Fiquei 30 dias na UTI do meu, mas só que o meu
Aleluia. Então, irmão, a gente vai fechar o seguinte: Romanos 11, 28 fala de Israel. Israel é chamado e vocacionado. Não tem quem revoga o chamado de Israel. Nós estamos falando aqui que milênio é sobre Israel. Deus vai tratar de novo com Israel, porque o que Deus chama, Ele não tira o chamado nunca mais. Aí trouxemos para nós, irmão. A gente quer terminar essa escola, que vocês veem que isso aqui não tinha nada no roteiro, né? É dizendo de uma maneira muito... Para mim, irmão, foi difícil de aprender. Eu não aprendi assim. Eu fui igual o senhor disse lá para a sala: se você der coisa, pior é para você, que eu paro o seu coice no meu ferrão. Quer dar coisa? Eu paro no ferrão. Irmão, servir a Deus, a ideia de que Jesus me tirou do mundo para me levar para o céu é verdadeira. Mas o Senhor me tirou do mundo para me usar aqui na terra. Enquanto vida você tiver em cima desta terra, você é um vaso que Deus quer usar. Agora, como? Eu não sei. Os dons, os ministérios, as vocações, os chamados, são tantos. E não tem, irmãos, função mais importante do que outra, não. Deus só tem 2 tipos de classificação: servo bom e fiel, fez o que eu mandei. O que o senhor mandou fazer? Mandou pegar um copo d'água e jogar no lixo. Fez, servo bom e fiel. E o outro, servo mau, não fez o que eu mandei, não cumpriu a tarefa. Então, irmão, a gente vai terminar essa escola, ver essa palavra hoje. Eu acho que serve para todos nós. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado naquilo que Deus quer te usar. Procura, é sério estar em resistência. E o Senhor perguntando: quando é que você vai? Amanhã, Senhor. Quando é que você vai? Onde é que você vai? A Bíblia tem um versículo, irmão, que diz assim: que quem não baixa a coluna, uma atitude de submissão, japonês em relação aos outros é fazer isso, né? A Bíblia tem um versículo que diz: aquele que não baixa, Deus quebra. Baixa o pescoço, baixa não, então você vai ver. Pastor, a igreja pode motivar a igreja para buscar o batismo do Espírito Santo? Sim. Porque aí tem como a igreja crescer, porque se a gente não motivar, que para exercer um certo trabalho na igreja, um certo cargo na igreja, é necessário ser batizado com o Espírito Santo. E aí vai ficando só as mesmas pessoas, não vai evoluir nas crianças, jovens, adolescentes, crianças, enfim. E a igreja precisa desenvolver, né, pastor? A pergunta, Silê, é como a igreja faz isso? Na minha experiência, eu quero dar uma opinião. Eu acho que batismo com o Espírito Santo é uma coisa individual. Mas eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo Numa reunião de oração. numa vigília de criança. Pois é. Pode. Muitos anos, Zé. vigília de criança. Uhum. Agora, eu digo assim, Sirlei, o preparo é a pessoa. A pessoa que vem buscando, ela pessoalmente vem dizendo a Deus o que quer, aí numa oração ela é batizada. Que é uma pessoa que não está nem um pouco interessada, não está querendo, não está buscando, de repente simplesmente vai orar e receber, não vai não. Então, o que entra? Que eu sei que entra em batismo do Espírito Santo? Jejum. Jejum entra. Então, eu entendo assim, que isso passa já pela vida diária da pessoa tá falando com Deus e dizendo: Senhor, eu quero. Já que é para desejar, eu quero tanto que se o Senhor não me der, eu vou fazer greve de fome, vou morrer aqui. Enquanto o Senhor não me batizar, eu não como mais. Pronto. Vou morrer, o Senhor vai se ocupar. Brincadeira, né, irmão? Mas deseja, né? O desejo. Agora, como que a igreja pode fomentar esse desejo? Isso é interessante. Fomentar o desejo, criar sede e fome de ter experiência e batismo com o Espírito Santo. Certo? Tudo bem. Nós tivemos uma vigília abençoada lá na Baixa do Vale. Nós todos que jejuou
esse é o buscar, é o querer. É estar pronto aí. Agora eu ficar na minha autonomia, dentro de casa, sem querer, sem buscar. Everardo, fica orando aí para mim batizar. Vai lá no Guaraná assistindo carnaval. Bom, irmãos, o assunto é vasto, não termina aqui. Irmão Antônio, nós temos uma reunião lá hoje do conselho, não? Ah, não vai ter não, né? Tá, então a gente vê depois dessa reunião, viu? Tá, muito bem. Irmãos, o nosso climatizador era para ter chegado. Eu falei com o Manuel da Rotoplast, disse que o caminhão quebrou em Goiânia. E parece que não é um tipo de carga que ela vem lá de Santa Catarina, que tem jeito de passar para outro, não. Tem que ser esse caminhão onde ela está pronta e amarrada. Mas tudo indica que essa semana chegam os climatizadores e assim que chegar, entrando em acordo com o técnico, a gente tem que fazer na segunda ou na quarta, que não tem culto, né? Ou até na sexta, se não tiver culto sábado. Aí provável, talvez a gente começa maio já climatizado. Estou esperando, falei com ele. Inclusive no contrato diz que se eles atrasarem tem que pagar multa. Eu não vou atrás disso não, porque eles já atrasaram. Eles têm 20 dias para colocar aqui, senão eles têm que pagar multa. Eu não vou correr atrás disso, não vou mexer com isso. Mas então eles estão atrasados. Foi dia 28 que eu fiz o pagamento, hoje é 25, para fechar o mês, tinha que ter entregue com 20 dias. Bom, só informando para os irmãos, a gente deve entrar em maio já climatizado. Inclusive, irmão, a gente está vendo a necessidade de fazer uma faxina muito grande na igreja, e até a irmã Nil estava prontinha para fazer. Eu falei, não, Nil, pera, porque vai cortar essas paredes de maquita, vai virar um pó sem tamanho. Eu falei, então você espera, dizendo aos irmãos, não, pastor, ela já estava prontinha, ela, Nil e não sei quem, 2 dias, eu falei, não, irmão, para, você vai ter que fazer de novo. Aí a gente espera mais um dia, porque quando vai cortar esse aqui, o lá de maquita, meu Deus. Aí a gente depois, vamos lavar até as lâmpadas, viu? Lavar tudo, teto, parede, por dentro. Amém? Dirigente do culto é o senhor, Rony? É porque ele estava perguntando para mim o tema, eu pensei que ele era o dirigente. Não, a mensagem do curso de terça-feira que o senhor gravou. Ah, aquela? Eu pensei que estava pedindo, era a mensagem de domingo agora. Não. Tá, eu mando para você. Mas ele tem uma consagração de criança, viu? À noite. Põe lá no seu roteiro. Aliás, é uma criança só. Eu convido a igreja para estar à noite junto, o Flávio, meu cunhado, vai testemunhar da família dele, lá no hospital, enterrado, já desde a morte. E quando alguém da família, alguém que está na fé, né? Ou alguém que não conhece a Jesus ainda, só de ouvir falar, que venha para conhecer, eu lanço esse convite à igreja. Vamos nos unir, vamos fazer pessoas para ouvir a palavra que Deus tem dado a nós. Amém? Aproveite e ora, irmã Celeste. Está em pé mesmo? Tem que terminar. Por favor, isso.